Boa noite, paz e luz. Aqui quem vos fala é a diaconisa Luciana Basso, do Santuário Sede de Campinas. Se inscreva no meu canal, dê um like, compartilhe com seus amigos e nas redes sociais e clique no sininho para receber notificações. Agora vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, meu Pai, para que eles tenham a mente renovada, tenham a mente de Cristo e fazer que eles aprendam o que o Senhor quer que eles façam. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Hoje vamos ler o capítulo 19, o Evangelho do Reino. Ao contrário de tudo isso que temos aprendido sobre o reino dos céus que já chegou na terra, ao contrário do que aprendemos em batalha espiritual, que nos ensina a botar o inimigo para correr, as igrejas religiosas que não têm revelação estão orando para Jesus voltar logo e arrebatar a sua igreja. Isso está errado. Jesus não voltará enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as nações. Antes de Jesus voltar, o reino vai dominar o mundo. Está na Bíblia. Quem viaja pelo mundo como eu, entende perfeitamente que ainda está muito longe disso acontecer. Existem muitas nações que ainda não receberam nem o evangelho da salvação, e muito menos o evangelho do reino. Nos próximos capítulos, nós vamos estudar a diferença que há entre o Evangelho da Salvação e o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino está vinculado diretamente ao exercício de batalha espiritual e ao poder do cristão de guerrear e botar o inimigo para correr. É uma revelação forte que muda completamente a vida do cristão. Um cristão pode ser salvo e viver na terra ou inferno. Foi o caso de Lázaro, na parábola do rico e do Lázaro, que se encontra em Lucas 16, do 19 ao 31. Essa parábola enfoca outros pontos importantes, mas o que eu quero ressaltar é que Lázaro, mesmo vivendo na miséria completa e absoluta, mendigo, com o corpo cheio de feridas e os cães lamendo suas úlceras, caído, morando numa sarjeta, mesmo assim Lázaro era salvo e foi para o céu, porque havia recebido o evangelho da salvação. Lázaro não recebeu o evangelho do reino. Se tivesse recebido o evangelho do reino, ele entraria na batalha espiritual contra as úlceras, contra o espírito da miséria e se levantaria da mendicância, pois Deus não é glorificado na derrota e nem nos fracassos de seus filhos. É por isso que eu creio na salvação de todos aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, Senhor e Salvador. Você pode ser salvo e viver uma vida miseravelmente infeliz. Você pode ir para o céu e ser feliz lá em cima, conquistando o reino dos céus depois de morto. Mas você pode começar a ser feliz aqui na terra, conquistando o reino dos céus aqui na terra. Essa é a visão de Jesus quando começou a pregar. Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele disse próximo, é porque só toma posse do reino dos céus em vida quem tem a revelação do reino espiritual. Eu sei que isso é novo para muitos cristãos religiosos que ainda não receberam essa revelação, mas eu estou em oração, pedindo a Deus para que lhe resplandeça a luz reveladora do reino. Esta luz resplandece para dois tipos de pessoas. Ela resplandece para o povo que está em trevas e também para quem é cristão, mas ainda vive na região da sombra e da morte, ou seja, está esperando as promessas de Deus se cumprirem somente depois da morte. Diz a palavra de Deus: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 16 e 17. É a palavra de Deus, a palavra da salvação. A visão de Jesus, quando iniciou o ministério terreno, foi uma visão militar.
Jesus montou um exército na região da Galileia. Diz a palavra de Deus: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença, enfermidades entre o povo. E a fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mateus 4, 23 ao 25. A cidade de Cafarnaum, na região da Galileia, era o quartel-general de Jesus. Em Cafarnaum, ele reunia seus discípulos. Jesus morou em Cafarnaum, na casa de Pedro. Era estratégico para espalhar a mensagem. Cafarnaum era o ponto de parada e descanso dos viajantes que vinham do sul e do norte. Eu estive em Israel e vi de perto a razão da estratégia inteligente de Jesus em ter se mudado para Cafarnaum e montado lá o seu quartel-general. Todas as pessoas que saíam do Egito, Síria, Arábia, Pérsia e outras cidades da Palestina, nos tempos de Jesus, tinham fatalmente que passar a pernoitar em Cafarnaum. Cafarnaum era o meio do caminho e foi onde Jesus operou seus maiores milagres. Por isso que ele era chamado de Galileu, por causa da região do Mar da Galileia. Jesus morou e estabeleceu seu quartel-general em Cafarnaum para que todos que passassem nessa cidade, todos os viajantes que pernoitassem em Cafarnaum, levassem a notícia dos milagres e das curas realizadas por um homem que veio do céu. A estratégia de Jesus era, além de muito inteligente, uma estratégia de guerra. Ele dominava o território de onde morava. Diz a palavra de Deus: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulun e Naftali, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mateus 4, do 12 ao 13 e o 25. O que este livro propõe é a conquista do poder espiritual para você dominar o território espiritual de sua casa. Os inimigos espirituais não podem colocar vício no seu filho, nem encher de revolta o coração de sua filha, nem roubar de você a pessoa que você ama. Eles estão proibidos de tocar em você. Eles foram impedidos pela autoridade espiritual maior de agir na sua vida financeira, porque você tem a proteção do dízimo. Os inimigos espirituais só têm acesso à sua vida se você permitir. Uma pessoa só permite a ação do inimigo quando não tem conhecimento de batalha espiritual e nem revelação. Diz a palavra de Deus: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. A visão do reino dos céus é profunda. Só conquista o reino quem tem a revelação e sabe usar o poder de Deus no exercício de batalha espiritual. E é a águia atacando a serpente. Essa foi a visão de Jesus no estabelecimento do seu ministério espiritual de poder e de domínio. Isso me faz lembrar uma palavra que recebi do Espírito numa noite em que estava orando pelos irmãos. O Espírito revelou-me o seguinte: não dê ordens a ninguém e nem peça-lhes para fazer alguma coisa, apenas fale. E eu farei com que sua palavra se cumpra. A visão do reino é forte, a autoridade do reino é espiritual. O poder do reino vem arrebatando todas as correntes do inferno. É um exército na terra e outro no mundo espiritual.
Quando vou em algum lugar, tenho em mente que o difícil não sou eu caber naquele lugar. Passo muito aperto quando entro em um elevador pequeno. O difícil não sou eu caber no elevador. O difícil é caber lá dentro a quantidade de anjos, espíritos guerreiros que me acompanham por onde vou. É claro que isso é uma brincadeira para espelhar o que eu penso sobre o mundo espiritual. Anjos são espíritos, eles são numerosos, mas cabem em todos os lugares. O que eu quero lhe mostrar é a força do reino dos céus. Quando o reino dos céus conspira a favor de uma pessoa, não tem inimigos espirituais e nem materiais que resistam à força suprema que opera em todas as esferas da vida. O Evangelho do Reino traz saúde física, material, emocional, sentimental, familiar, mental e espiritual. Na verdade, o Reino dos Céus em nós é a realização de todos os nossos sonhos. É um presente glorioso de Deus para os seus filhos. Foi para estabelecer o Reino dos Céus que Jesus veio à Terra, para levantar aqui os filhos do Reino, herdeiros da promessa. Somos cada um de uma região e de uma cidade diferente. E de repente eu olho e pergunto, quem foi que ajuntou todo este povo? Quem que ajuntou pessoas diferentes, de costumes diferentes, de línguas diferentes, mas todas de uma mesma fé e de um mesmo reino? É claro que foi... Ele deixou o túmulo vazio. Eu estive lá, eu estive dentro do túmulo vazio de Jesus e chorei igual criança. Me emocionei muito quando vi a pedra onde esteve o corpo santo do Senhor. Senti a presença dos anjos naquele lugar. Foi inesquecível e mudou muito a minha vida e o meu ministério. Entrei dentro do túmulo de Jesus e descobri o que eu já sabia. Ele não estava lá. Ele não está lá. Sabe onde Jesus está agora? Você consegue imaginar onde o meu Senhor está nesse momento? Eu consigo. Ele está dentro de você. Ele entrou no seu corpo. Sinta ele dentro do seu peito. Saiba que essas letras foram carregadas de poder espiritual para encher você do poder do Espírito de Jesus, que agora envolve todo o seu ser. Sinta, é forte, alegre seu coração, você está no reino dos céus. Aqui fala que o reino dos céus, ao contrário do que aprendemos em batalha espiritual, que ensina que a gente bota o inimigo para correr. As igrejas religiosas que não têm revelação pedem para Jesus voltar logo e arrebatar a sua igreja. Mas vai demorar bastante tempo, por causa que não foi pregado o evangelho para todas as nações. Então, enquanto isso ainda não acontecer, Deus não vai pegar a igreja dele. E também fala assim do evangelho da salvação, que é diferente do evangelho do reino. Porque o evangelho da salvação, por exemplo, é que nem a história do rico e o Lázaro. Que Lázaro era um mendigo cheio de feridas, que vivia um inferno na vida dele. Só que ele recebeu a salvação. Agora, na batalha espiritual do reino,
Aí a pessoa faz com que a pessoa luta para não ter a miséria na vida da pessoa, as feridas, não aceita esse tipo de coisa. Então a pessoa luta para ter o reino em vida, não depois da morte, porque muitos pastores pregam que a pessoa só vai ter o reino depois que morrer. Isso é uma mentira, porque você pode ter o reino em vida mesmo. Você pode ter o reino em vida mesmo. Então, porque a pessoa que vive tipo na miséria completa, isso daí é o evangelho da salvação. A pessoa só quer o evangelho da salvação, mas quer ter uma vida miserável, porque isso daí não valoriza Deus, por causa desse testemunho, porque isso daí, o que engrandece o nome de Deus, é a pessoa ter tudo o que ela quer em vida. Por isso que o nome de Deus é tão poderoso, porque ele não vai querer para os filhos dele a miséria, a doença, ele não faz isso. Então, agora vai uma pergunta: você quer ser Lázaro ou você quer ser uma pessoa destemida que corre atrás, que não aceita a miséria na tua vida, que não aceita a doença na tua vida? Ou você só quer que os irmãos da igreja só ficam orando para você, orando, e você mesmo não procura Deus para salvar a tua vida e tudo mais? O que você quer, afinal de contas? Você quer o coisa da salvação ou do reino dos céus em vida mesmo? Porque a pessoa que não aceita esse tipo de miséria, a doença, sempre vai querer o reino dos céus em vida, não depois que a pessoa morrer, aí ela vai ter tudo mas depois de morto. Então é melhor a gente ter tudo na nossa vida, em vida mesmo, não depois da morte. E aqui também fala que as pessoas que saíam do Egito, Síria, Arábia e Pérsia e outras cidades da Palestina no tempo de Jesus, começaram a pernoitar em Cafarnaum, né? Por isso que ele foi chamado de Galileu, porque ele estava na região do Mar da Galileia. Por isso que ele foi chamado de Galileu. E aqui também fala que os inimigos espirituais não pode colocar vício no seu filho, nem encher de revolta a sua filha, nem roubar de você a pessoa que você ama. Eles estão impedidos pela autoridade espiritual de agir na sua vida financeira, porque você tem a proteção do dízimo. Se você for fiel ao dízimo, você sempre vai ter uma vida financeira abençoada. Se você não for fiel ao dízimo, você vai ter a miséria mesmo, né? Porque a única coisa que faz com que a pessoa tenha muita fartura na vida da pessoa e não quebra nada dentro de casa é o dízimo. Que esse você pode, e até as doenças estão impedidas de trazer para o seu corpo as coisas ruins. E também fala que estabelecer o reino do céu
que Jesus veio à terra para levantar os filhos do reino e os herdeiros da promessa. Por isso que a gente tem que lutar pelo reino dos céus, em vida. Não ter uma vida cheia de miséria, cheia de pobreza, cheia de doença. Vamos lutar para conseguir o reino dos céus em vida, tá? Agora vamos orar e falar com Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, meu Pai. E que eles tenham poder, meu Pai, nas mãos deles. E que eles não aceitam o negócio só da salvação, o evangelho da salvação, meu Pai. Porque a pessoa vai viver uma vida miserável, assim como Lázaro viveu, meu Pai. A gente que é do reino dos céus, não aceitamos a miséria, não aceitamos a doença, não aceitamos nada que é de ruim para a vida da pessoa, porque a gente podemos sim ter uma vida cheia de abundância, cheia de prosperidade, cheia de coisas maravilhosas, porque somos filhos de Jeová Jiré e não aceitamos a miséria. E eu também não aceito na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, esse evangelho da salvação. Aceitamos sim o reino dos céus na vida deles, que eles possam ir para o reino dos céus e se tornar pessoas prósperas e com muita saúde, meu Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. E não esqueça, assista o canal RBI todos os dias, das 8 horas da noite até 10 horas da noite. E amanhã é dia de batalha espiritual. Amanhã temos o culto às 7 horas da manhã, 9 da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite, na rua 11 de agosto, 303, centro de Campinas. Te espero lá. Paz e